Olá, bem-vindos ao Cinemark e o tema desta semana é O Exterminador do Futuro, por conta da estreia nos cinemas de todo o mundo do quinto filme desta franquia, Exterminador do Futuro Gênesis. A história do Exterminador do Futuro teve início lá atrás, pouco mais de 30 anos, no comecinho da década de 1980. James Cameron, que criou o Exterminador, ele escreveu o roteiro e também dirigiu o primeiro filme em 1984, ele já tinha essa ideia, mas ainda não era o James Cameron que a gente conhece hoje. Ele tinha apenas um filme no currículo, tinha sido produzido pelo Roger Corman, o Piranhas 2 Assassinas Voadoras, e aí ele tinha esse projeto, essa ideia de fazer um filme envolvendo viagem no tempo, a premissa muito interessante. No futuro, o mundo dominado por máquinas, tinha um grupo de humanos que resistiam a esse poderio das máquinas. E esses humanos da resistência eram liderados por John Connor. Então, o raciocínio bem pragmático das máquinas foi de mandar um exterminador, um androide com forma humana, para o passado, mais precisamente para o ano de 1984, ou seja, antes do nascimento do líder da resistência, do John Connor, e ele tinha uma única missão: matar a mãe desse líder, a Sarah Connor. E aí, com isso, modificar o futuro. E este filme, quando o James Cameron apresentou a proposta, ele não era ainda, como eu falei, o James Cameron que a gente conhece hoje. Ele teve que ralar muito, conseguiu um orçamento muito enxuto para fazer esse filme. Na época, algo em torno de 6 milhões de dólares. Ele cedeu os direitos para a produtora, a Gale Anne Hurd, que na época era mulher dele também, por $1 apenas, mas com a condição de ter controle sobre o filme. Ele, como eu já disse, havia escrito o roteiro e dirigiu, e tinha pensado inicialmente no Arnold Schwarzenegger para fazer o papel do Kyle Reese. A ideia dele era que o Exterminador parecesse uma pessoa comum, não fosse assim aparentemente musculoso, muito forte, coisa que ele terminou aplicando essa ideia original no segundo filme, no Exterminador do Futuro, o Julgamento Final, com o Robert Patrick no papel do Exterminador do T-1000. Mas para esse modelo inicial, o T-800, a ideia dele era usar o Michael Biehn neste papel. Ele seria originalmente o Exterminador. E o Arnold Schwarzenegger seria o Kyle Reese, o cara que vem na sequência ao passado para tentar salvar a vida da Sarah Connor. Quando o Arnold Schwarzenegger leu o roteiro, ele achou muito mais interessante fazer o papel do Exterminador do que o papel do Kyle Reese, e propôs isso ao James Cameron, que terminou aceitando a sugestão. E isso, de uma certa forma, coloca o Schwarzenegger como uma espécie assim, de co-criador do Exterminador do Futuro. Porque se a ideia original do Cameron era outra, era usar um outro ator mais magro, bem diferente no porte físico em relação ao Arnold, o fato do Arnold ter convencido ele a deixar esse papel para ele, de uma certa forma, deixa ele como co-criador, uma vez que você não consegue imaginar um outro Exterminador diferente do Arnold com os filmes que foram feitos na sequência. O filme foi lançado em 1984, fez muito sucesso, colocou definitivamente o James Cameron no mapa, o que propiciou 2 anos depois que ele fosse convidado para dirigir a primeira sequência de Alien. O primeiro filme era de 79, em 1986 ele dirige Aliens: O Resgate. E claro, o sucesso desses 2 filmes deram a ele um aval para ousar um projeto novo que ele tinha na época, que foi O Segredo do Abismo, que foi lançado em 1989. E foi um dos primeiros filmes a fazer uso da tecnologia digital de imagem gerada por computador, que era algo ainda muito novo e muito caro naquela época. Em 1991 veio a continuação, Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final.
agora com um orçamento bem mais generoso. Só para vocês terem uma ideia, ele teve um orçamento de 6 milhões para o primeiro filme e teve para o segundo um orçamento de 100 milhões. Na época foi o filme mais caro já produzido. O próprio Cameron quebrou esse recorde do Exterminador 2 quando fez o Titanic, que ele gastou o dobro, gastou 200 milhões. Mas o Exterminador do Futuro 2, isso convém aqui destacar no caso do James Cameron, ele gasta muito mesmo, mas você vê no filme aquele gasto de produção que ele teve. No caso do Exterminador do Futuro 2, ele utilizou numa escala ainda maior aquela tecnologia digital que ele próprio já havia testado em Um Segredo do Abismo. A figura do T-1000, que é um novo modelo de exterminador feito de cristal líquido, de metal líquido no caso, que tem a habilidade de assumir qualquer forma, de derreter, de atravessar as coisas pelo fato de ele virar metal líquido e facilmente passar pelas aberturas, pelas frestas dessas coisas, foi tudo gerado por computador de uma maneira bem convincente, e isso foi o que tornou esse filme tão caro na época, porque naquele período, como era algo ainda muito novo, o segundo era caríssimo para ser feito, e boa parte do orçamento do Exterminador do Futuro 2 foi consumido nos efeitos especiais do T-1000. O Exterminador do Futuro 2 aproveita os ganchos deixados pelo primeiro filme de uma maneira bem inteligente e consegue dar uma sequência àquela história. O primeiro Exterminador parecia, quando a gente viu, um filme fechado, redondo, sem possibilidade de uma continuação. Mas essa é uma das vantagens de você lidar com viagem no tempo. Quando você viaja no tempo, de uma certa forma tudo termina ficando possível. Mas as soluções que o Cameron achou para fazer essa continuação foram bem criativas. Ele também escreveu e dirigiu, trouxe de volta o Arnold, só que agora ele era um exterminador reprogramado para salvar a vida do John Connor. No segundo filme, o John Connor está com seus 10, 12 anos e a missão do exterminador, o T-1000 no caso, é matar não mais a Sarah Connor, é matar o filho, ainda adolescente, o John Connor. E esse novo exterminador, ou esse modelo antigo de exterminador, o T-800, novamente vivido pelo Arnold Schwarzenegger, ele agora tem essa missão de salvar o John Connor. O filme também foi um grande sucesso em todos os aspectos, e aí tivemos um intervalo relativamente longo. O primeiro filme foi de 84, o segundo de 1991 e o terceiro veio a sair em 2003. Foi o primeiro sem a participação do James Cameron. O filme agora foi escrito e dirigido pelo Jonathan Mostow, que muitos até ficam divididos, muitos falam muito mal desse terceiro filme, que é o Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, mas ele tem aspectos bem interessantes e, de uma certa maneira, ele consegue dar continuidade de uma maneira relativamente coerente aos acontecimentos que foram mostrados no filme anterior. Ele parte até da premissa de que o dia do julgamento final não foi eliminado completamente como a gente é levado a crer no final do segundo filme. Ele parte da premissa que esse dia do julgamento final foi apenas adiado, o perigo ainda existe. Mais uma vez, o exterminador modelo T-800 vivido pelo Arnold é um dos heróis da história, agora com o John Connor um pouco mais velho, já na casa dos seus 20 anos. E o novo inimigo é um modelo TX, que agora é vivido por uma mulher e que é bem superior em termos tecnológicos ao modelo T-1000 apresentado no filme anterior. Como eu disse, esse terceiro filme dividiu opiniões, teve uma boa bilheteria, mas também não arrebentou, e tivemos aí mais uma longa parada, de 2003 até 2009, quando eles resolvem mais uma vez revitalizar essa franquia. Só que esse quarto filme, Exterminador do Futuro, A Salvação,
dirigido pelo McG, ele é completamente perdido. Ele se passa já no futuro. O herói é o próprio John Connor, vivido no filme pelo Christian Bale. E a história não diz muito a que veio, é completamente perdida. E essa sim desagradou bastante aos fãs da série. Tivemos então mais uma longa parada de 2009 até agora 2015, quando tem esse novo filme do Exterminador que está em cartaz nos cinemas, Exterminador do Futuro, Gênesis. Mais uma vez, lida com a questão da viagem do tempo. Esse novo filme é dirigido pelo Alan Taylor, que dirigiu vários episódios da série Família Soprano, também dirigiu vários episódios de Game of Thrones, e foi o diretor do segundo filme do Thor, Thor, O Mundo Sombrio. Agora ele está à frente da franquia do Exterminador. E o roteiro, aparentemente bem confuso, porque ele lida com muitas épocas, com vários períodos temporais. Ele começa muito bem, fazendo uma nova visita ao filme original de 1984. A maneira como ele faz essa conexão com o filme de 1984 é bem interessante. O filme vai muito bem na sua primeira meia hora, mas depois as coisas fogem um pouco do controle, porque muitos acontecimentos começam a serem mostrados, deslocamentos temporais, novas linhas temporais que são abertas, e isso começa a criar dentro da história alguns paradoxos que não sei como é que eles vão resolver lá na frente. Há já uma proposta de se abrir com esse novo filme uma trilogia. Se você for ao cinema vê-lo, fique até o encerramento do filme. Depois dos créditos finais, tem uma cena adicional que deixa escancarado, além de uma outra que é mostrada bem no final do filme, a possibilidade aberta para 2 continuações pelo menos. É possível até que eles consigam ajustar todos esses problemas de deslocamento temporal que esse filme tem nas eventuais continuações. Mas elas só se realizarão se eventualmente esse filme obtiver nas bilheterias um bom resultado. A gente vai ter que esperar um pouco para ter essa confirmação. De qualquer maneira, Arnold Schwarzenegger está de volta. Ele que participou dos 3 primeiros, não participou do 4º e criticou bastante esse 4º filme. Ele está agora no 5º e é seguramente a melhor coisa deste novo filme. É visível o prazer, a alegria, o estar bem à vontade na pele, novamente, do Exterminador do modelo T-800. E se efetivamente o filme funcionar nas bilheterias, nós teremos pelo menos mais 2 filmes com o Exterminador do Futuro e tendo Arnold Schwarzenegger novamente à frente do elenco. É esperar para ver. Hasta la vista. Até o próximo Cinemarden. The machine sent a Terminator back to the time before the war to kill my mother, Sarah Connor. Sir, let me save her. What you're doing right now, this is the end of the war. The time you're going back to, she'll be scared and weak. Take care of her for me, Kyle. Come with me if you want to live. Now, soldier! This is all wrong. John sent me here to save you. From the Terminator that was sent back to kill me, I know, but we already took care of him. We have been waiting for you. The time John sent you to, it no longer exists. Everything's changed. We can stop Judgment Day from happening. Run! Where is he?
I'll be back. What?